Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa muito especial para bater um papo aqui com a gente sobre relacionamento com o cliente. Mas antes de eu revelar quem que é a nossa convidada, eu vou falar sobre quem está patrocinando mais esse episódio aqui, que é a Niara. A Niara, ela é a ferramenta líder em automação e SEO utilizando inteligência artificial no Brasil. Então, se você está aí fazendo seus processos de SEO, mas ainda não utiliza inteligência artificial, te convido a conhecer a Niara. Inclusive, tem um QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você ir lá no site da Niara, você vai ter 7 dias grátis para você poder testar e ver todas as funcionalidades. Como, por exemplo, você pode criar seus briefings, fazer pesquisa de palavra-chave, criar descrições de produto em massa e várias outras atividades que a gente faz no dia a dia que a gente sabe que dá para uma inteligência artificial fazer muito bem e fazer com que a gente ganhe produtividade. Inclusive, a promessa da Niara é que a gente pode ganhar até 10 vezes mais produtividade no nosso processo de SEO. Então vai lá, conheça a Niara, que ela é muito boa, eu uso lá na minha agência, no meu dia a dia e recomendo sem sombra de dúvida. E Lisane e Cadu, obrigado aí por apoiar mais um episódio aqui do Imamura Podcast. Então vamos lá, vamos falar da nossa convidada aqui de hoje. Ela é especialista em gestão de relacionamento com o cliente e eu conheci ela através do Joel J. Vocês sabem que eu estou lá na mentoria do Joel e quando eu vi o assunto tinha que ser ela e a Yalabá Lopes. Tudo bom? Tudo bem, Daniel. Obrigado aí pelo convite. Espero poder contribuir bastante com a sua turma aqui, com a sua audiência também, sobre esse assunto aí que eu sou absolutamente apaixonada, que é esse relacionamento com o cliente. Sim, com certeza. Que uma das coisas que eu sempre falo nas lives, para os meus alunos, que a gente não está no jogo de ficar trocando cliente todo mês. A gente está num jogo onde a gente precisa reter os clientes, porque quanto mais clientes, vamos dizer, você empilha mensalmente, seu faturamento sobe e você tem condições de fazer muito mais coisas dentro do seu negócio de SEO, enfim, da sua agência que a gente está criando. Mas aí explica, assim, vamos começar do básico. O que é essa gestão de relacionamento com o cliente? Bom, a gestão de relacionamento com o cliente eu coloco dessa maneira justamente para ter uma visão mais ampla e completa de tudo que envolve esses pontos de contato com o cliente, né? A gente vem de uma era onde o ponto inicial de contato com o cliente de relacionamento, vamos dizer, eram os nossos saques, os nossos suportes, né? Que hoje é mais conhecido no mercado como Customer Service e hoje já se fala Customer Care. Então, são as nomenclaturas que a gente utiliza para isso. E a gente veio, né, e avançou aí para uma área específica de relacionamento de sucesso do cliente, né, que foi desenvolvido pelas plataformas por uma empresa voltada para o atendimento SaaS, né, para entrega SaaS, que era o objetivo de começar a cuidar do cliente depois que você firma um negócio com ele. Então, vamos dizer que como se fosse uma evolução de um pós-venda, porque é uma coisa, só que eles têm suas diferenças, porque o pós-venda ele foca muito na questão apenas ali do produto, e a parte de sucesso do cliente, ele já foca em toda uma construção de relacionamento e num total atingimento do objetivo que o cliente busca. Então, é um pouco diferente os dois contextos. Então, a gente teve depois essa evolução por Customer Success, né, que é essa parte de sucesso do cliente, e o que vem, que já envolve aí toda a corporação, que já sai de uma setorização, e por mais que você tenha uma área específica para conduzir isso, mas a gente já tem algo que conduz com maestria, que é a excelência do cliente, que é o Customer Experience, que é a experiência do cliente, né, na verdade. E se a gente colocar, então, para esses 3 pilares, eu falo dessa maneira, como se fossem os 3 pilares, numa junção para a gente entregar um foco centrado no cliente, é a gente olhar centrado para o cliente em todas as áreas da empresa. Então, quando a gente traz com toda essa amplitude, a gente tem que entender que precisa ser uma gestão de todos esses relacionamentos com o cliente. Então, pela minha trajetória, por ter passado, né, por todas essas áreas, por ter vivenciado tudo isso, e é onde eu me aprofundo cada vez mais, então a minha visão ela se tornou ampla para esse sentido, que é o foco para todas as áreas, no desenvolvimento ali dos profissionais e para esse atingimento de sucesso com o cliente, que é o nosso ponto principal, que é quem realmente importa no game, vamos dizer assim. Sim, isso é um ponto legal que a maioria dos profissionais como eu, quando começou a agência, eram 2 pessoas. É aquilo, você faz o cafezinho, atende o cliente, faz a venda, fatura a nota, faz tudo. Inclusive, cuida do cliente também. Sim. Só que conforme a empresa vai crescendo, não tem como você fazer tudo com maestria, fazer tudo muito bem feito.
E eu lembro que quando eu cheguei, quando eu estava com uns 10, 15 colaboradores, eu comecei a perceber que eu estava perdendo a qualidade em atender os clientes, que era uma coisa que todo mundo sempre elogiava, porque falava diretamente comigo. Sim. E eu tinha sempre esse cuidado. E foi aí que a gente pegou e começou a fazer justamente aplicar essas metodologias de Customer Success, por exemplo, para ter alguém cuidando do nosso cliente. E hoje, a gente vê nas agências, né? A gente até tem 2 níveis. A pessoa de atendimento, que faz aquele pronto atendimento do dia a dia, troca de mensagens, etc. E tem uma pessoa que, no nosso caso, ela vai não só cuidar da experiência que o cliente está tendo, que seria o nosso Customer Success, mas também ficar de olho nos resultados, nos números, que a gente, né? O marketing digital tem número para todo quanto é lado. Sim. E a gente combina com o cliente qual que é a meta, as metas do mês, do semestre, o que a gente precisa bater. Então, tem sempre uma pessoa que vai ficar de olho nesses 2 pontos. Os resultados e a parte de experiência. Mas vamos lá. Tem como a gente medir se o nosso atendimento está sendo bom, eficiente? Tem alguma coisa que a gente pode trazer mais palpável? Sim. Hoje, por exemplo, vamos colocar na parte inicial ali, que é essa parte do saque, né? Vamos colocar numa nomenclatura para que todo mundo compreenda, Sim. que é justamente o que é o saque, né? É o atendimento que todos nós, quando precisamos, perante uma empresa, a gente se reporta a ela. Seja a gente já como cliente, ou seja a gente ainda como consumidor, para ter alguma informação, algum esclarecimento. Então, se a gente entender, principalmente para essa área inicial, que é a área do saque, que eu falo que eu e a Labá, né, tendo essa visão toda de gestão em cima todos esses pilares, eu considero como a área mais estratégica que a empresa deve ter o maior cuidado. Por quê? Porque ele é um ponto de partida, primeiro que ele é um canal receptivo. Então, o cliente busca o contato com esse canal. Então, a partir do momento que ele busca, existem pontos que você deve considerar como importantes. Por exemplo, se você já está cuidando numa parte de gestão que ele já é o seu cliente, coisa que você precisa se atentar, por exemplo, o que a gente chama de uma das métricas é resolução no primeiro contato. O que é uma resolução no primeiro contato? É se ele teve algum problema em operar, talvez, a plataforma, alguma coisa, e no que ele reportou o contato para com a empresa, ele teve a solução dele atendida naquele primeiro contato. O problema foi sanado. Então, essa é uma métrica que a gente utiliza. Por quê? O ideal, quando a gente fala de experiência do cliente, é que esse problema nem acontecesse. Sim. Esse seria o ideal, quando você respeita e você tem toda uma jornada cumprida. Porque se você fez um onboarding devido, se você fez toda a orientação, se você acompanha, esse ponto aqui seria para ele não acontecer. Por isso que a gente fala que o saque ele é tão estratégico. Porque o saque é a sinalização de problemas que você está que está acontecendo internamente e, por vezes, por você estar muito voltado, envolvido ali, você não consegue ver, porque acaba até que algumas coisas acontecem de uma maneira rotineira. Então, é o cliente sinalizando, olha, o processo de tal coisa não está funcionando, isso aqui não está funcionando. Então, um ponto bem importante é essa parte de resolução no primeiro contato, é a satisfação no final do atendimento. Então, hoje, nos canais, né, a gente já implementa, tem aquela pesquisa de satisfação simples ali para fazer a avaliação do atendimento. Isso também é importante. Uma taxa, um tempo de lead time, por exemplo, porque para o cliente hoje eles prezam muito a agilidade no atendimento. Sim. Então, porque a gente nesse imediatismo, né, hoje de tudo tecnologia, a gente quer tudo muito para ontem. Então, quando a gente entra em contato com uma empresa, ela demora muito tempo para atender, o cliente ele já avalia aquela empresa como um atendimento mais negativo, porque ela demorou para dar resposta. Porque também não adianta eu botar um bot inicial, mas na hora que cair para atendente, o atendente demorar 1 ou 2 horas para atender. Sim. Então, essa métrica também ali que a gente coloca de lead time, tempo de resposta, a gente também é um outro ponto que a gente acompanha precisamente para... Por quê? Porque ele está ligado automaticamente com a satisfação quando o cliente responder. Então, inicialmente, para a área do saque, por exemplo, que foi desse ponto que você sinalizou, eu colocaria essas 3 iniciais. Eu preciso ver a resolução no primeiro contato, eu preciso ver a satisfação desse atendimento e esse tempo de atendimento que eu digo, mas é no tempo de resposta, né? Não é o tempo médio de atendimento no geral, porque depende da complexidade do caso. Sim, então, isso é muito sim. subjetivo. Sim, com certeza. Mas até uma coisa que, lá dentro do meu curso, a gente tem um módulo ali de como atender o cliente, né? Com algumas técnicas que a gente aplica no dia a dia Sim. de Customer Success, enfim. Que, por exemplo, a gente prevenir que o cliente sofra o problema, ali, né? Tem um problema e entre em contato com a gente, vamos falar reclamando, reportando que teve Sim. aquele incidente. A gente sempre trabalha ter uma comunicação mais próxima e constante. Porque um erro que tem na nossa área são, assim, agências que fecham um negócio com o cliente e falam, daqui uns 3 meses eu volto com um relatório e a gente faz um fechamento do trimestre. Mas entre o fechamento e esse fechamento do trimestre, não existe quase contato, a não ser que
tenhamos problema. Sim. E aí eu explico para os alunos que a cada pequeno sucesso, se comunicar com o cliente, validar se ele está tendo a percepção de que o trabalho está caminhando bem, está andando. Por quê? Você previne que o cliente chegue naquele estopim dele, putz, não estou gostando, vou reclamar aqui com quem vendeu para mim, etc., porque a gente está num trabalho preventivo, a gente está ali conversando antes de Sim. alguma situação virar um real problema. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu sempre recomendo também, o tal do NPS. Sim. O que você acha de usar o NPS como sendo um indicador ali se as coisas estão boas ou não? É válido? Tem outro que é melhor? O NPS, ele existe em algumas formas ele ser aplicado, né? Ele pode ser aplicado tanto de uma maneira transacional, quanto uma maneira mais ampla, que é para mensurar a lealdade para com a marca. Então, assim, de forma técnica, né? Quando a gente quer mensurar, por vezes ali, etapas, né? Vamos colocar, você colocou aí que vamos supor que é um cliente aqui que você tem um período de 3 meses, né? Então, na verdade, o que você quer fazer é um acompanhamento sobre isso, né? Sobre essa parte de entrega. Então, para esses pontos ali, seria até mais uma coisa, mais de uma pesquisa de satisfação. Porque quando a gente fala do transacional, são algumas operações de dentro de um todo que você vai entregando em blocos e de repente você faz o NPS daquele bloco. Então aí é o que a gente, né, trazendo aqui para uma forma bem mais comum para as pessoas captarem, a gente coloca como o transacional. E o NPS que a gente coloca de uma forma ampla é o que a gente coloca para com a empresa. Por exemplo, você vai fazer uma avaliação de lealdade da sua empresa. Então, geralmente, isso a gente aplica a cada 6 meses, por aí, para poder ter uma visão geral. Então, o NPS, ele é extremamente importante em que sentido? Porque o NPS ele é uma aplicabilidade para avaliar até que momento esse cliente se vê conectado com você. Porque você mensura a lealdade dele. Então, o NPS ele é lealdade, não é satisfação. Perfeito. Tá? Então, assim, quando a gente fala, por isso que a pergunta do NPS, na verdade, é de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar para algum amigo, etc. Ou seja, para você indicar para alguém, é porque você de fato confia no meu serviço, no meu produto, você me vê como uma boa empresa, uma boa marca para você sugerir para quem você conhece. Porque você não vai querer passar para um amigo seu, que é a pessoa que você conhece, uma coisa que você não gosta ou que você acredita não funciona. Exato. Então o NPS ele é para isso. E não necessariamente, a gente até brinca que de repente um cliente leal, ele vai estar satisfeito com alguma entrega com você. Por isso que são métricas distintas. Porque em algum ponto você pode deixar de desejar em algo especificamente. Então, quando a gente fala da satisfação, que, por exemplo, nesse caso, vamos supor que eu assinei o contrato contigo, você está me atendendo. E aí, quando a gente fechou aqui o nosso processo, a gente teve o processo de onboarding, né, que a gente chama que é essa recepção do cliente, foi tudo explicado, olha lá, durante esses 3 meses, né, que daí já começa um primeiro ponto. A gente sempre precisa ouvir a necessidade do cliente e não explicar como a empresa funciona, porque esse é um grande erro que as empresas cometem. Quando ela vai fazer o processo de onboarding do cliente, elas querem explicar como é a empresa. Não, porque aqui nós trabalhamos assim, fazemos assado e etc, etc. Cara, o real objetivo do onboarding, por quê? A área de success, ela quer garantir a satisfação do cliente. Como eu vou garantir uma satisfação do cliente se eu não sei o que para ele é prioridade naquele momento? Então, é muito mais em um ponto eu entender o que para ele é prioritário para aí eu poder enquadrar com aquilo que a gente oferece. Então, de repente, você vai me perguntar, Elaba, qual que é a sua prioridade? Daniel, eu quero aumentar o meu alcance. Isso aqui está dentro lá do que eu quero aumentar aqui e ampliar meu alcance. Então, ou seja, isso para mim é a prioridade. Então, é a métrica que para mim vai ser essencial. Então, daí o que o time faria? A gente fez isso no onboarding e vai explicar, olha, então, para a gente trabalhar o alcance, a gente precisa disparar isso aqui, fazer dessa forma, você precisa criar isso, não. Montamos o plano de ação. E aí, o que pode ser feito? Porque a gente brinca muito sobre esse negócio de meta, né? Você vê a meta no final, que ela não foi batida, já não adianta, não tem como você reverter quadro. Por isso, a área de sucesso do cliente ela é tão crucial. Porque acontecia muito isso. Você vendia, só que chegava no final, o cliente ia embora. Por quê? Porque ele chegava no final e ele não via resultado. E para ele ver resultado, esse resultado precisa ser monitorado. E aí se tornou uma forma para a empresa também acompanhar se o cliente está fazendo a parte dele, porque ele tem o papel dele. A empresa não trabalha sozinha. Exatamente. Então, por exemplo, a gente fechou aqui no dia 1º. Quando foi no dia 15, por exemplo, que a gente já tem umas 2 semanas, um funcionário, alguém da área de sucesso do cliente, ele já vai fazer um contato. Porque, primeiro, ele está acompanhando os dados também. Saber se eu estou, de fato, postando o que eu tenho que postar, se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? Ou se é a agência que faz tudo, tipo assim, olha, nós já disparamos e tal. Ele começar a trazer e apresentar esse alinhamento. Olha, diante do que já foi feito, é isso aqui. Por que isso? Porque aquilo você mantém um cliente engajado na solução que você está ofertando para ele. Exato. E é isso que mantém a satisfação. Então, se a gente pensar
para como a gente entender, né? Como eu falei ali do NPS, ele enquadra para aquilo. Nesse momento aqui, é válido a gente fazer alguns levantamentos de satisfação junto com o cliente. Poxa, e como é que está funcionando para você? Como é que está a sua visão quanto a isso? Tá ok? Tá legal? Como é que está o atendimento da equipe? São perguntas mais específicas que podem ser feitas até para poder solucionar algo para você, para garantir que no final desses 3 meses ele não vai te dar tchau. Ele vai falar que quer continuar. Exatamente. Então, o essencial da área de sucesso do cliente, já que você fala tanto de retenção, é isso. É eu me preocupar, né? É eu mostrar para a pessoa que, de fato, eu estou ali para entender e compreender o que ela precisa e entregar isso. Para ela não chegar no final e falar, cara, eu não preciso de você porque eu te contratei isso e não me entregou. Só que, de repente, foi uma coisa que até eu deixei de fazer, mas ninguém me falou. Por isso, a troca da área. Para mim, o saque ele vem como estratégico para eu absorver e trazer informações necessárias do cliente. A área de sucesso do cliente, ela vem com uma vantagem competitiva de mercado, porque ela é uma área de uma maneira estratégica, mas mais para alcance de resultado financeiro, porque é o foco dele, pensando ali no upselling, no cross-selling, que é o objetivo da área de sucesso do cliente. Então, essas duas áreas, se você consegue conectar, e você que é o cara do marketing, né, que é a sua empresa, se você consegue conectar elas amplamente, e isso junto com o pessoal do marketing, porque é a área de sucesso do cliente que dita quem é o perfil ideal de cliente para a empresa. Não é o marketing que desenha. Vamos dizer assim. Porque se eu já tenho uma base de clientes, ali eu tenho o estereótipo do meu cliente ideal. Sim. É o cara que está mais tempo, é o cara que tem maior LTV, parará, Gerando resultados, etc. Cara, então, ou seja, são essas pessoas para a gente que interessa. Então, esse é o meu perfil de cliente ideal. Então, hoje as empresas já estão levando isso mais, a área de sucesso do cliente, para o marketing. E não é mais ao contrário. Por quê? Porque muita gente, às vezes, está na ânsia do vender. E aí começa a colocar cliente errado para dentro. Total. Por que isso acontece? Não sei se acontece com você. Eu já vi algumas vezes isso acontecendo. Às vezes precisa bater uma meta de vendas. Não tá tão alinhado, mas bota pra dentro. Exatamente. Porque a galera da vendas, o foco é isso. Cara, eu tenho que fazer, sei lá, 100 vendas essa semana. Esse é o foco do cara. E aí foi por isso que também algumas empresas começaram a trazer isso de forma estratégica. Beleza, você tem a sua meta de venda e geralmente ganha-se as comissões, as variáveis. Exato. Elas estão amarradas nessa permanência por um tempo do cliente na carteira. Exato. Por quê? Porque senão a pessoa ela ganha ali, tipo, ganhei, bati minha meta, ganhei minha comissão, segue o baile. Eles que se virem. Então o jogo está revertendo. As empresas já estão começando a trabalhar isso de forma contrária para poder justamente levar essa preocupação para todos. Porque não é a responsabilidade de uma área só. É uma responsabilidade de uma junção das áreas de toda a empresa. Todo mundo precisa estar ciente de que o cliente precisa ser retido ali por bastante tempo, mas para que isso acontecer, todo mundo tem que participar. A venda tem que trazer a pessoa certa, o marketing tem que impactar as pessoas certas. Exatamente. E o que a gente poderia colocar assim que são os erros mais frequentes quando a gente está falando de gestão do relacionamento com o cliente? Que aqui você já foi falando algumas coisas que a gente faz, mas vamos aprofundar mais isso. Quais são os erros mais comuns? Que até o pessoal, de repente, vai se identificar em casa e já vai pegar, opa, isso aqui eu faço. Faço isso. Olha, te falar, ô Daniel, que até por experiência de quando, né, pelo fato de eu atuar com consultoria e mentoria dentro das empresas nesse cunho, um erro que ainda pode parecer que você vai olhar para mim e falar assim, sério, Alaba, eu vou falar para você sério. As empresas ainda, em grande parte, um grande erro que elas cometem é não ter acompanhamento e monitoramento de dados. As empresas não têm. E quando eu falo não tem mesmo, tá? Elas podem ter os melhores sistemas, por vezes elas têm grandes sistemas, tem grandes BIs instalados na empresa, mas elas não têm a gestão sobre aquelas informações. Elas nem sabem. Eu não sei quais são os dados que eu tenho que olhar se eu quero monitorar essa parte aqui do atendimento ao cliente inicial, se eu quero monitorar a área de sucesso do cliente. Elas não têm esse acompanhamento. E, por vezes, tem até os dados, mas ela não sabe o impacto que aquele dado dá no negócio dela. Então, hoje, um grande erro, que é o crucial, o principal, é realmente não ter um monitoramento de dado. E aí, se tem o dado, ele não sabe a representatividade ou o impacto daquilo que é de avaliação. Por quê? Porque eu falo, você quer ter uma gestão centrada no cliente, ela precisa ser uma gestão centrada em dados. Porque vocês lá são as pessoas dos números, são as pessoas dos dados. E sabe, cada comportamento do cliente está revertido em dado. Sim. Quando ele pelo comportamento dele, né? Se ele Aí sabe toca, se ele vai comprar, se ele não vai comprar. Ou seja, está em dado. E ali você está analisando a conversão para ver se o negócio está funcionando ou não. Então, isso hoje é o maior erro que as empresas cometem. É não ter o acompanhamento dos dados e elas não terem clareza de quais dados são importantes para essas áreas especificamente. Por quê? Porque são assuntos que estão muito em evidência.
A gente sempre tem algum assunto que está muito em evidência, no hype, vamos dizer assim. A gente veio da era do marketing digital e a gente está no hype de falar de experiência do cliente, agora junto com o IA e etc e tal. Então, todo mundo vê, aí todo mundo quer. Só que daí nem todo mundo sabe como faz. A pessoa coloca para poder atuar, só que daí ela não tem essa precisão do que é importante. E aí falha na coleta de informações, falha no acompanhamento, e aí ela não tem resultado. E aí depois fala, não, mas aqui eu tentei instalar, usei até a ferramenta tal, CRM e tal, não me deu resultado. Mas por quê? Porque não soube implementar aquilo no fluxo de processo devido, com acompanhamento para ajustar. Então, se eu posso falar que assim, o principal erro, cara, são as empresas não terem dados, porque, de fato, elas não têm. A gente está falando de 2024, numa era de dados e tecnologia, e grande parte das empresas não tem os dados controlados e acompanhados. E aquilo, né? Não precisa ser uma empresa gigante para ter um sistema. Qualquer pessoa, qualquer empresa que está começando agora já pode começar fazendo direito. E, Daniel, por isso que a gente fala às vezes, não precisa nem dificultar. Cara, tu não tem um sistema, porque de repente é uma empresa ainda pequena, de repente pelo valor de investimento. Gente, existe uma coisa chamada Excel. Entendeu? Como diria nosso amigo querido Conrado Adolfo, o Excel é o melhor amigo de todo empresário. Sim. Então, se você não tem condições de ter um sistema, cara, tu tem o Excel. Cara, tu vai para uma planilha de Excel e põe lá numa coluninha, né? Data da venda, data do não sei o quê, quantidade de não sei... Cara, estabelece essas colunas ali, você vai acompanhando a vida do cliente. Você só precisa ter. Você precisa ter algum número, você precisa acompanhar alguma coisa. Porque, né, precisa saber quanto que você vendeu, quantos clientes permaneceram no outro mês, quantos saíram, quantos cancelaram. Então, são essas informações. E até agora, eu falando isso, também agrego para o que você me perguntou. Um outro grande erro que as empresas cometem é elas focarem só na taxa de cancelamento. Sim. No churn, tecnicamente falando aqui. A meta é não chegar no churn de tanto, tem que ser abaixo de tanto. Exato. Então, assim, elas olham pro churn, como se o churn fosse uma causa ou um motivo. Só que o churn é uma consequência. Não é para ele que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para a jornada de sucesso do cliente, porque ele é uma consequência de tudo isso aqui. Que foi aquele exemplo que a gente brincou aqui dos 3 meses. Se eu não acompanho isso durante esse período de convivência, a tendência, a probabilidade, se eu não atendo esse cara, é no final ele me churnear. Só que esse cara tá dando sinais. Sim. Ele tá dando sinal quando ele manda mensagem reclamando e não tem um problema. Ele tá dando sinal se ele não teve uma resolução num primeiro contato. E nem sempre o cliente que não fala nada, o cliente silencioso é o cliente satisfeito. Exato. Por isso que existe a área de sucesso do cliente, para que tenha um contato, porque o sucesso do cliente ele é proativo. Ele não é receptivo, é ele que entra em contato com o cliente. Então é para isso que ele entra em contato com o cliente, para ter sempre esse termômetro. Relacionamento com o cliente é igual um relacionamento interpessoal. As pessoas, tipo assim, trazendo claramente para nossa vida. Eu falo, quando o cliente está lá com você, ele casou contigo. Cara, você lutou para conquistar o cara. Você que é o cara do marketing, fala assim, investiu pra caramba. Sim. Pra fazer sua propaganda. Não, porque eu sou bom nisso aqui, eu entrego isso, eu faço isso. É a mesma coisa quando você quer conquistar alguém. Você tá ali falando de tudo que você tem de positivo. Entendeu? E aí depois rola uma oportunidade, você tá ali, conhecer o cliente, dá essa chance, beleza, deu um match, casou. O que você precisa fazer pra manter esse relacionamento? Você precisa estar ali. Um trocando com o outro, ouvindo o outro, entendendo a necessidade do outro, solucionando problemas. É exatamente isso. Mesma coisa. Aquilo, por mais que sejam empresas, né, se conversando, mas no dia a dia são pessoas que estão se conversando. Exato. É exatamente isso. Então, o que eu poderia falar para cuidar é isso. Tenha dados, monitore, tenha ciência do que eles significam. E outro, não olhe apenas por churn. Olha para as incidências que já estão acontecendo durante a jornada para que ele não aconteça, que ele seja o mínimo possível. Porque, de fato, vai ter. Toda empresa vai ter churn. Isso vai acontecer. Mas o quanto eu posso ter ele o mínimo possível de acordo com a métrica de mercado. Exato. E até uma das coisas que eu sempre comento com os alunos, nas mentorias que eu dou, que também o que é sucesso para o cliente, ele vai mudando com o passar do tempo no projeto. Porque, principalmente no nosso trabalho de SEO, o nosso trabalho ele não é instantâneo. Às vezes você pega lá, por exemplo, alguém vai fazer anúncios no Google para você. É quase que instantâneo. Por quê? Você está pagando, botou lá, o Google te mostra na mesma hora lá nos anúncios. Com SEO, não. A gente precisa fazer vários ajustes no site, várias melhorias, e às vezes esse resultado em cliques, visitas e vendas vai acontecer daqui 3, 6 meses. Então, nesse primeiro sprint ali do trabalho, a gente precisa fazer o quê? Cuidar muito do relacionamento, mostrar que nós estamos fazendo correções necessárias que vão surtir um efeito lá na frente, e o alinhamento das expectativas é a grande chave para manter esse cliente até o resultado chegar. Porque vamos dizer, os 3 primeiros meses, o cliente não vê o resultado ainda palpável acontecendo, mas ele tem que sentir confiança de que ele vai chegar. Então, é muita comunicação, proatividade, não esperar o cliente reclamar,
tudo isso eu sempre explico que é indispensável, porque o que leva o cliente ao cancelamento é o desalinhamento da expectativa. Ele vai criar uma expectativa na cabeça dele de que, não, em 3 meses eu vou ter 50% mais visitas. Só que nós, como profissionais, sabemos que isso não vai acontecer. Então, por que deixar essa expectativa lá? A gente vai ter que trazer uma expectativa mais realista e falar, ó, nesse primeiro momento é mão na massa. É trabalhar no código, no conteúdo. A gente vai fazer isso, mas o resultado vai vir após. Sim. E a gente vai sempre alinhando. Isso ter claro que, por exemplo, é o que é feito, por exemplo, nessa etapa do onboarding. É justamente isso, é o alinhamento da expectativa, porque o cara tem a ciência do que você de fato vai fazer. E quando a gente fala sobre esse lance, né, do entrar em contato com o cliente, e às vezes a pessoa fala, pô, mas eu tenho uma base, às vezes, né, muito grande, como é que eu vou entrar em contato com tanto cliente? Existem segmentações, né, que você faz dentro da sua carteira, e você pode fazer isso pela média, aí vai de acordo com a estratégia da empresa, se é por tempo de contrato, se é pelo valor de ticket, e aí você cria modelos de atendimento específicos. Legal. Entendeu? Existe isso dentro da área de sucesso do cliente. Você não age de uma forma igual para com todo mundo, você segmenta. Então, por exemplo, Netflix é um exemplo claro disso. Imagina se a Netflix, de repente, para uma base massa, a Netflix vai ligar para todo mundo. Gente, é impossível, não tem como. Ela faz o quê? Dispara e-mail. Então, quando você tem uma base muito grande segmentada, você precisa colocar o seu canal de comunicação, por isso que eu falo que as áreas precisam ser estratégicas. Não é só você criar pensando em promover, a gente quer a excelência para o cliente, mas eu preciso agir de uma forma que isso traz resultado para o negócio. Então, quando a gente começa a estruturar essa parte de modelo de atendimento, através da segmentação de carteira, eu entendo. Bom, isso aqui está na minha média do meu ticket, no meu ticket mínimo, base. Então, aqui, qual é o modelo de atendimento que vai ser entregue? Ah, de repente, é a criação do modelo básico de relatório para esses caras, do que monitorar isso aqui, dispara e-mail. Sr. Daniel, de acordo com a primeira quinzena do que nós fizemos de acompanhamento, já foi identificado, se nós... Cara, é e-mail, você não tem um trabalho. Pá, disparou que já está na base. Para um cara que é de um ticket mais mediano, porque de repente o cara tem um combo maior, né? Foi um cara que trabalhou um upsell, tem um combo ali, o cara já tem um ticket mais elevado, então com ele você vai ter algumas ligações esporádicas. E, por exemplo, um cara que tem um ticket mais elevado, você vai pegar e vai fazer o quê? Não, para esse cara eu tenho um cara de CS específico. Esse cara está ali monitorando ele cotidianamente e ele vai acionando o cara constantemente. Então, os modelos de atendimento também é o que a gente aplica dentro da área de CS. Por quê? Porque precisa ser viável, porque senão você não tem uma capacidade de ter uma pessoa para uma base de... para ligar para 50, 100. Porque às vezes existe um funcionário que tem tipo uma base de 5 mil. Mas, cara, é disparo, é coisa automática. Exato. É disparo de bot, seja de e-mail, seja de WhatsApp, seja de não sei o quê. Mas eu estou engajando com o cliente. Aquela mensagem personalizada, identificada, nanana. E ali o cara tá tendo a contrapartida. E se ele precisar de alguma coisa, ele devolve. Então, ele devolve, ele tem o acompanhamento, tem o atendimento. Então, isso também é importante ter claro para você poder ter resultado. Senão você queima muito investimento para se criar isso, não tem necessidade. Eu gosto de trazer pessoas que são especialistas porque ela previu a minha pergunta. Eu ia perguntar exatamente isso. O quanto do atendimento é processo, vamos dizer, padronizado e o quanto que é personalização. Você pegou ali a essência e já veio explicando. Mas... Já vim trazendo o que você queria perguntar. Cara, a gente tem que... A personalização, e a gente está até começando a falar de hiperpersonalização agora, com o uso da tecnologia. A tecnologia, na verdade, ela vem para ampliar isso. Porque, vamos lá, padronização que a gente precisa ter claro, o que seria um padrão? Na verdade, um padrão é a gente identificar padrões de processos, né? No caso, são os fluxos ali dos processos, tá? Aqui é a forma como geralmente eu observo, eu olho e é como eu considero. Então, nesse fluxo de processo, eu tenho um padrão ali de como a coisa deve sequenciar, porque a empresa precisa ter um padrão. Sim. Para justamente não ter uma forma que o Daniel vai agir, se a Yalabá for fazer a mesma coisa do Daniel, ela vai fazer do jeito da Yalabá e por aí vai, que é o que acontece em muitos dos casos. E é por vezes que as empresas falam, eu perdi tal funcionário, tal vendedor e eu perdi cliente. Por quê? Porque era o padrão deles de trabalhar e não o padrão da empresa de atuar. Perfeito. Então, a preocupação das empresas hoje de estruturar e ter os processos, criar padrões, é para isso, uma excelência de qualidade da empresa. Então, esse é um ponto. A personalização, ela entra porque nós, como clientes, a gente não quer ser tratado dentro de um bolo. Eu não quero receber mensagem genérica. Entendeu? Não é isso que tem que acontecer. Eu quero que você me mande uma mensagem se eu sou sua cliente, estou, né, consumindo o seu serviço, o seu produto, que você me mande uma mensagem e Yalabá, tudo bem? É minimamente o que eu espero. Então, isso aqui já é uma personalização. E eu alinhar a minha comunicação de acordo com o que eu sei que é a necessidade da Yalabá. Então, se a Yalabá, o foco dela é o alcance, então vamos supor que eu desenvolvi uma estratégia nova que amplia o alcance. Cara, isso aqui eu vou ligar para a Yalabá e ofertar. Yalabá, aqui nos últimos meses, a gente
pelo que a gente alinhou no seu processo, etc., a sua entrega aconteceu dessa forma, mas no que a empresa vem evoluindo foi identificado esse processo aqui para atendimento que visa fazer essa ampliação aqui de alcance. A gente teria que reestruturar assim, 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 assado. É isso. Então aqui eu estou direcionando a minha comunicação de forma personalizada, que é o que faz a gente converter muito mais. Porque quanto mais a gente fala o nome das pessoas numa comunicação, mais conexão a gente gera. E a probabilidade de você criar um relacionamento mais fixo, no momento, principalmente da venda, ele amplia 5 vezes mais. Olha aí. Por quê? Porque a gente... Cara, o que as pessoas precisam entender, gente, nós somos seres humanos, a venda é human to human. É people for people, é pessoas para pessoas. Então você tem que entender que nós somos seres emocionais, nós não somos seres automatizados. Então a gente vai se conectar com a forma com que a pessoa se relaciona com a gente. Cara, isso parece tão óbvio, a gente falando, e deveria ser tão óbvio as pessoas agirem assim, só que não é assim que funciona. Então, quando a gente fala da personalização, por que isso está sendo resgatado? Porque as pessoas se tornaram muito robóticas. Entendeu? E aí, as pessoas, elas se identificam com os locais que o quê? Atendem-as de maneira personalizada. Pô, falou meu nome, me indicou que tal coisa. Poxa, num consumo de serviço que você, de repente, tem lá, de roupa que você consome, o cara vai lá e te manda mensagem que chegou especificamente aquela linha, de acordo com o que você gosta, da camisa, a linha da calça. Cara, você fala, caraca, porra, manda já foto, olha, isso aqui eu trouxe exatamente pra você, Daniel, etc. Cara, você vai pegar, você vai falar não. Você se sente especial, cara. Você vai lá e pega. Eu falo porque eu trabalhei com venda de roupa já também um tempo. Foi meu primeiro empreendimento, quando eu comecei a empreender há 10 anos. E eu fazia muito isso, porque eu estudava as minhas clientes. Nos momentos de atendimentos, eu pegava, fazia perguntas, por isso que eu falo que o atendimento é estratégico. Perguntava o hábito, geralmente, quando ela comprava roupa. Se era para festividade, não sei o que, nanana. Eu entendia o que era ela. Me formei, obviamente, fiz coisas especializadas técnicas, então fiz consultoria de imagem para entender biotipo, entender o tecido, enfim. E aí eu trazia as coisas específicas. Então, eu já tinha uma carteira de cliente segmentada. Olha só, a gente já fazia isso, mas trazendo para a realidade de hoje. Então, era isso que eu já fazia lá em 2013, 2014. E aí eu já tinha ali minhas top 15, e aí eu sabia, pô, não, o perfil de fulano é isso aqui, de fulano é isso aqui, e eu já trazia aquilo para ela. Fulana, olha, trouxe tal coisa para você, que não sei o que. Ai, meu Deus. Cara, era a venda na certa. Essas eram aquelas clientes que estavam ali, a cada 15 dias levava toda parte da coleção que eu trazia para elas. Por quê? Isso é personalizar. E aí, trazendo para hiper, e ela, então qual a diferença para hiper? Porque mesmo quando eu personalizo, eu ainda trabalho com uma parte de dados demográficos que eu estou um pouco dentro de um grupo. Porque você trabalha mais com os dados, região, idade, não sei o quê. Então, ainda está um pouco segmentado. A parte da hiperpersonalização é para que eu traga cada vez mais para o indivíduo. Especificamente todas as informações. Porque eu consigo decifrar a jornada de compra, e aí a tecnologia é a ferramenta essencial para isso acontecer. E aí ela vem para quê? Para contribuir, de repente, uma interação real time. Né? Vamos supor, o Daniel, ele é cliente assíduo de uma determinada companhia aérea, ele viaja muito. E a companhia aérea acompanha que ele, de repente, resida em São Paulo e o Daniel viaja muito para Brasília. Se o Daniel, de repente, numa oportunidade, foi para Brasília, mas não comprou, ele só foi, não comprou passagem de volta. O que seria uma hiper aqui, por exemplo? Eu identificar que o Daniel só foi, não comprou passagem de volta, mas eu sei que ele reside aqui. E, principalmente, se eu identificar que existe uma promoção, algum voo, ou alguns voos promocionais para algum determinado período pós a chegada dele, eu sinalizar. Daniel, identificamos que você está visitando Brasília e não há sua passagem ainda de retorno, né, comprada, etc e tal. Sinalizamos que estamos para as próximas datas. Isso aqui é você utilizar a hiperpersonalização. Por quê? Eu analisei aqui a jornada de compra, provavelmente eu antecipar a necessidade. Provavelmente ele vai comprar para voltar. Ele não comprou, mas ele vai comprar. Sim. E eu passar isso para ele. Então, é esse o cunho que as empresas estão objetivando. Aplicativos de comida. Se você compra todo domingo a mesma coisa em algum local, no domingo um pouco mais cedo ele já te sinalizar. Ei, Daniel, hoje é dia de pedir a sua pizza de calabresa, que você tem o hábito de pedir não sei o quê. Vamos providenciar o seu pedido? É isso. Eu antecipar o desejo do cliente. Então, a hiper ela vem com esse foco. Então, assim, a personalização e a hiper é a chave do futuro, que eu digo do futuro já desses próximos anos, para a experiência do cliente. Fantástico. Indiscutivelmente. Isso aí, fantástico. E vamos falar um pouquinho do seu livro, ó. Pessoas, o centro dos negócios. Fantástico. Vamos falar um pouquinho dele aí, porque isso que você está falando aqui é colocar realmente as pessoas no centro dos negócios. A gente não está falando só o B2B, a gente está falando pessoas com pessoas. O que tem aí de interessante para o pessoal nesse seu livro? Bom, vou mostrar aqui para a galera, para poderem ver e conhecer. Essa aqui sou eu mesmo na capa, Pessoas no Centro dos Negócios. Ele veio justamente, o Daniel, dessa construção
né, independente do tempo de jornada do cliente, eu atuando internamente nas empresas, eu vi e identifiquei que era muito mais profundo do que você simplesmente criar as áreas. Desenvolver o SAC, desenvolver o Success, criar a área de Customer Experience. Por quê? Porque é muito mais uma mudança comportamental e cultural do que tecnicamente você criar essas áreas. E aí, como assim, Yalabá? Mas aí não poderia entrar na cultura centrada no cliente? Sim, que é o grande foco. A empresa precisa atuar com a centralidade no cliente. Mas quando eu olho para a centralidade do cliente, eu estou olhando muito da porta para fora. A entrega e a excelência que eu estou atingindo na minha entrega. Só que para eu fazer a entrega, eu tenho toda uma construção e um trabalho absurdo aqui dentro para que ele aconteça. Com certeza. E foi aí que me veio essa visão. E eu falei, bom, é além desse ponto com o cliente. Para que isso aqui aconteça, eu tenho essa conexão líder e colaborador. Sem isso aqui, na base, tanto que aqui depois no livro, isso aqui eu trouxe para você, obviamente, para você poder levar. Aqui dentro do livro, ele tem um desenho de uma pirâmide onde eu coloco isso na base. É líder e colaborador. Há uma hierarquia entre os papéis? Há. Só que isso precisa ser trabalhado em parceria e uma via de mão dupla. E quando você tem esse desenho líder-colaborador, né? Pensem aqui comigo, gente, uma pirâmide, né? Uma base, né? Um triângulo, como eu estivesse dizendo, líder-colaborador. Então tem isso aqui na base da pirâmide, que é a base de construção que vai atingir um cliente que está lá no topo. Então, quando eu falo dessas conexões de papéis, eu falo de pessoas atuando no negócio. E aí foi quando eu identifiquei. Apesar de eu trabalhar com uma cultura centrada no cliente, eu preciso primeiro estar com as pessoas centradas para esse desenvolvimento e essa construção. Então, a centralidade, ela está na atuação das pessoas, independente dos seus papéis, em que eles não têm sobreposições entre si. Porque, por mais, o líder é mais importante que o colaborador, que você quer. Se eu tirar qualquer um deles, o negócio trava. Sim. Se eu tiro o líder, eu tiro a direção, né, qual é para onde a gente está indo, esse acompanhamento. Se eu tiro o colaborador, eu tiro a escalabilidade. Se eu tiro os colaboradores hoje, o que o Daniel faz? Vou ficar doido. Se eu vou e deleto os clientes da carteira. Também não fecha a conta. Entendeu? Então, é para que então as pessoas entendam essa clareza. E quando a gente fala da cultura people-centric, que é o primeiro livro, o meu que fala sobre isso no Brasil, é essa preocupação que vai além dessa entrega e que é essa organização de processos, mas junto das pessoas. Essa preocupação da experiência do colaborador, mas também olhando para a liderança, porque a gente fala muito também do employee experience, que é a experiência do colaborador, mas a liderança. Como é que é o papel dele aqui? Como é que é essa construção? Que é o ponto ideal, independente da cadeia hierárquica. Se é autoliderança, se é liderança tática, em qual ponto que ela tiver. Mas é o essencial, ou seja, é você cavando, a base para você começar a construir tudo isso, por exemplo, que a gente falou aqui no episódio, é você focar nisso aqui. Sim, porque senão esse resultado não vai acontecer. Exato. Então, como eu sou muito da base, de olhar sempre lá para a parte óbvia, então foi por isso que desenvolveu esse livro aí, e é o que eu tenho a felicidade de abordar como conteúdo. Fantástico. Eu fiz um treinamento do Marcelo Germano, ele tem uma frase que a equipe é reflexo do líder. Sim. Aquilo, se a gente não tiver um líder, que ele tem essa cultura, a empresa, né, traz essa cultura, o líder compra a cultura, faz o treinamento, repassa para a sua equipe, etc. Por mais que a gente possa ter processos, padrões, etc., não vai ser, vamos dizer, 100%, não vai ser a entrega total. Sempre vão ter gaps, falhas que vão impedir que colocar o cliente no centro ali realmente aconteça 100%. Por quê? Se você não consegue falar aquilo que você não está repleto dentro de si. Não tem como. Você tem que ter comprado a ideia e conseguir repassar isso para frente. Exatamente. Porque um dos papéis da liderança é reverberar a cultura do negócio. Exato. Ele é o exemplo para poder prezar pela cultura do negócio. Então, se eu não tenho no meu líder essa figura e ele executando isso, me dando segurança de atuação, porque é incumbência do líder pelo ambiente positivo, né? Segurança psicológica, já que a gente fala muito de gestão das emoções atualmente. Então, se eu não tenho o líder sendo muito preciso e alinhado nisso, cara, todo o restante da cadeia não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a liderança, para essa construção, ela tem um papel fundamental. Sim, então, você que é líder aí, às vezes está colocando a culpa do churn no seu colaborador, saiba que você também tem um papel importante. Aí você precisa treinar a sua equipe para conseguir ter um atendimento realmente de qualidade e reter os seus clientes. Exatamente. Uma frase para a gente fechar desse assunto, uma frase que eu gosto de falar é para a liderança, né? O resultado que você deseja, o resultado que você espera da sua equipe é proporcional ao tempo que você investe nela. Não tem como. Então, não tem como eu reclamar que minha equipe não está ofertando isso, mas e eu como líder? Como que eu estou desenvolvendo? Como que eu estou criando isso aqui? Ela não vai criar sozinha. Exato. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, essa atenção.
Fantástico. Então vamos lá, Yalabá, vamos avançar um pouquinho aqui no nosso programa. Sempre faço umas perguntas para a galera entender um pouquinho como que você pensa, como que é o seu mindset aí, porque eu sempre trago pessoas aqui que são de alta performance. E a gente desvendar um pouquinho dos seus hábitos, Entendi. o que Eu você sou meio faz. doida. Não tem problema, a gente gosta assim. Para a gente poder entender o que você faz, o que você curte, para a gente poder também se conectar, extrair um pouquinho desse seu lado, não só aqui De negócios negócios, aqui. mas a gente vai falar também da pessoa Yalabá. Show. Um livro que você leu e você recomenda de olhos fechados e por quê? Um livro que eu li que eu recomendo de olhos fechados, Essencialismo. Essencialismo. Por quê? Essencialismo é um livro porque o essencialismo ele te traz esse olhar pro básico, pro primordial, o que de fato é necessário. Sabe? E não é que você abdica de N coisas para você viver e sobreviver, não. É para você olhar aquilo que é condizente para o que você está buscando, para o seu momento de vida, de você aprender a dizer não, né? De você compreender realmente aquilo que você quer trazer para o seu cotidiano e para o que você visa buscar. Então, assim, Essencialismo foi um livro que, quando eu li, algumas coisas eu já praticava, e quando eu consegui colocar ali no livro, você fala assim, caramba, exatamente isso. Então, eu acho que é um livro que, e se você lê uma vez, você relê ele, cada vez você consegue absorver uma coisa diferente. Então, acho que se um livro, se eu fosse colocar de vida para as pessoas lerem, seria ele. Fantástico. E hábitos que você não abre mão porque você sabe que te fazem performar mais? Treinar. Treinar. Atividade física. Boa. Eu era sedentário, tipo assim, pratiquei muita atividade física na época de adolescência, depois com vida profissional ali nos meus 20 e poucos anos, fiquei parada. Quando eu bati ali nos 30, eu falei, cara, eu preciso começar a fazer alguma atividade. Então foi quando eu comecei no CrossFit, então fiz 7 anos de CrossFit, dei uma pausa por conta de muita viagem, mas assim, não parei de treinar, né? Aí segui para academia para continuar com treino de forças, hoje alinho com o futevôlei. Então assim, e se eu fico mais de uma semana, tipo 2, 3 dias sem treinar, é algo que me faz mal. Então se tem algo que eu não consigo ficar sem, é praticar uma atividade física. Impossível, não dá para mim. Ah, legal, isso aí é aquilo. Nós profissionais de SEO, a gente sempre procura padrões, porque pensando em algoritmos, tudo, os padrões nos dizem muita coisa. Um padrão que eu já vi, todo mundo que senta aqui para falar comigo, tem 2 coisas que eles citam: leitura e exercício. Não tem como fugir disso se você quer ter alta performance. Não dá. Se você abrir mão dessas coisas, a leitura, você fica para trás, você fica desatualizado, o cérebro enferruja. Eu brinco que o cérebro enferruja. E se você não faz o exercício, o corpo enferruja. Exatamente. Então, E a atividade física, ô Daniel, o que eu comecei a trazer foi alinhar ele muito para minha rotina de trabalho. Porque a atividade física ela me deu muito mais disciplina. Muito mais disciplina. E é aquilo de você compreender, entender, e às vezes até você entender o seu limite de que você tem condições de mais. Sabe? Principalmente no CrossFit. O CrossFit, pra mim, ele foi uma lição, e é uma lição muito forte pra isso. Porque você entende, caraca, tipo assim, é quando você acha que não dá, e você corre um pouco mais, você faz uma rep a mais. Então, aquilo eu comecei a trazer pra minha vida. De algumas coisas enfrentando, falar, caraca, eu acho que... Cara, não, você consegue sim, porque você já lidou. Então, eu trouxe muito essa similaridade. Então, pra mim, o esporte, a atividade física, ele é muito crucial pra gente poder se desenvolver. show. Esse ano eu entrei pro CrossFit, era da musculação, vim pro CrossFit esse ano. Fez uma escolha certa, Tô ali na caminhada ali. Mas é isso mesmo. No primeiro dia você chega e fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada disso aqui. Morrer. Vou morrer. Não, inclusive, revelando os bastidores, na minha primeira aula de CrossFit, eu não consegui chegar no final porque eu passei mal. Eu tive que parar no meio da aula porque... Falei, não, eu dou conta, tal. O corpo ainda não estava preparado para aquela... Mas aí, ó, tá vendo? Aí a ânsia do aluno de falar, não, eu dou conta. Não vai, assim, controla a ansiedade. Exato. E eu falo porque eu tive um espaço também de CrossFit, então eles lidavam muito com isso. Então, sem falar assim, não, vai com a cautela, vai no seu tempo, porque realmente você vai achar que vai morrer, mas você vai sobreviver e depois você vai ficar expert nisso aqui. Então, e assim no negócio também é treino. Sim. Você começa a bater na cabeça, cara, você começou a olhar aquilo, respeita o tempo, vai acompanhando, vai estudando. Cara, quando você vê, você tá assim, ó. Você faz as coisas muito mais ágeis. E eu entrei no CrossFit por uma outra razão também. Que eu sempre fiz musculação, minha vida inteira, desde adolescente. Aí já era uma área muito confortável, que eu entendia todos os movimentos, o que tinha que fazer, comer, etc. Aí eu falei, eu preciso mudar um pouco porque eu queria ter mais disposição e a musculação, eu confesso que eu pulava a parte do cardio, então eu não estava ali na minha melhor forma. Aí eu falei, CrossFit é uma coisa que vai me desafiar, eu vou ter que aprender coisas novas, eu vou ter que sair da zona de conforto e todo dia sair da zona de conforto, não existe todo zona dia, de conforto. Não tem, no CrossFit não existe zona de conforto, impossível. Exato. E o que você faz quando não está trabalhando? Cara, fico em casa com meus cachorros,
tomando sol, amo tomar sol, sou muito conectada à natureza, essas coisas. Então, quando eu não tô, assim, completamente off, é o meu momento de estar ali ou com eles em casa, ou com a minha família, ou estar em algum local, como eu brinco, no meio do mato e água. Porque é cachoeira e tá no meio da natureza. São as coisas que realmente, assim, me satisfazem e me fazem muito bem. É onde eu me sinto reenergizada, vamos dizer assim, para poder encarar toda essa nossa rotina, dia a dia, viagens, etc. Lidar com pessoas, porque é a premissa do meu negócio, então isso energeticamente, né, é uma coisa que exige muito de si, então são os momentos que, para mim, de válvula de escape, são essas conexões que eu acabo, né, me recarregando a bateria, Sim. vamos dizer assim. É, brinco que é dar aquela resetada. Exato. Você volta 100% para mais um sprint ali de viagens, trabalho, etc. E aquilo, quando a coisa está começando a ficar muito difícil, não desiste. Vai lá, dá uma relaxada e volta 100% e continua. Exatamente isso, exatamente. E por que você faz o que você faz? Cara, porque eu sou apaixonada por pessoas. Absolutamente. Eu falo que o atendimento me escolheu. Não fui eu que escolhi o atendimento. Eu vim do direito, sou advogada, saí do mundo jurídico, saí do jurídico, eu trabalhava na vara criminal, e até então ali minha carreira estava pautada em fazer concurso público para agente policial ou para delegado. Uhum. Essa era a minha determinação. E aí, quando eu fui convidada para ir para uma empresa, na época lá na minha cidade, dos convites, eu virei e falei, cara, tudo que eu quero é trabalhar numa área comercial e não trabalhar na área jurídica. E eu estava no meu último ano de faculdade, então todo mundo ficou assim, tipo, como assim? Eu falei, cara, eu quero ir para a área comercial. E ali, quando eu comecei, eu já me relacionava muito na parte na vara criminal, eu já gostava de lidar com as partes. E aí, quando eu fui para lá, eu comecei a trabalhar com atendimento, e o atendimento me transformou como ser humano. A gente tem sempre um cunho de acreditar que ou sabe muito, ou que, né, que está ali num patamar um pouco acima das pessoas. A gente passa por essa fase na vida. Eu passei por essa fase na vida. Então, eu estava no meu último ano de direito, etc. Às vezes a pessoa vem falar comigo, tipo, como assim? Você está achando que você é quem para falar assim comigo? Isso é normal, todo mundo passa por isso. E aí eu comecei a entender que a fala da pessoa não era comigo. A pessoa só queria uma ajuda para resolver um problema que ela estava enfrentando. Então, quando isso ficou claro para mim, e eu entendi que eu, na verdade, era uma ferramenta para auxiliar as pessoas ou para levar uma informação, para ajudar a resolver algum problema, isso me transformou muito. E me transformou, né, como profissional, que me deram inúmeras mais oportunidades, e me transformou como ser humano, porque eu passei a compreender muito mais as pessoas. E aí foi isso que eu levo hoje como um cunho principal. Por que eu faço o que eu faço? Cara, são 18 anos que eu trabalho com relacionamento com o cliente. Eu naveguei em outras nuances, empreendi com roupa, empreendi no ramo fitness, mas o objetivo sempre foi para entregar excelência para as pessoas. Algo de qualidade que elas merecessem, indistintivamente, né, de uma forma de equidade, sem diferenciação entre as pessoas. Então, esse é meu grande objetivo, é trabalhar com relacionamento para fazer com que as empresas construam uma rede de excelência para com os clientes, estrategicamente visando resultado. Estamos no mundo capitalista, que a gente não pode negar, e esse é o objetivo. Eu sou uma pessoa de negócio, sou uma pessoa de gestão, mas que eu entregue excelência para as pessoas como elas merecem. Então, isso é o meu grande desejo. Então, por que eu faço o que eu faço? É porque eu sou apaixonado por pessoas e eu quero um dia desejar que elas recebam de fato o que elas merecem, independente de quem elas são. Fisicamente, financeiramente, que isso não afete, porque hoje ainda afeta, dependendo de quem é, a forma como eu conduzo. Então, que isso não seja um ponto de diferenciação, entendeu? Que isso possa ser porque é você que está aqui, cara, eu tô aqui para te atender, para te servir. É sobre servir. Para mim, a vida é sobre isso. E é por isso que eu faço o que eu faço. É por esse cunho principal. Sim, então, sua escuta ativa deve ser, né, aguçadíssima, né? Porque para fazer isso que você faz, se você não tiver escuta ativa, ou seja, escutar, entender o que o outro precisa, Exatamente. não é sobre você, é sobre o outro. Exatamente isso. É uma coisa que eu também... Eu sou da área eu sou engenheiro de formação. Então, engenheiros são muitos zeros e uns, principalmente na engenharia da computação. Total. E a parte humana, para mim, por muito tempo, ficou num segundo momento ali. Tipo, beleza, eu sei que eu preciso das pessoas, mas é o software, é isso aqui que eu preciso, os processos, os quadradinhos aqui nos meus fluxos que eu preciso fazer. Só que chegou num certo momento da minha empresa que eu percebi que se eu quisesse chegar aonde eu tinha meus planos, meus desejos, minhas metas, eu precisava olhar mais para as pessoas, porque eram as pessoas que iam me levar até lá, minha equipe, valorizar as pessoas que trabalhavam comigo, etc. Exato. Quando eu entendi isso, simplesmente o negócio dobrou de tamanho. Exatamente. Foram as experiências que eu passei. Passei por liderança também, que era mais aquele cunho resultado. Sempre fui uma pessoa de resultado, sempre tive muito resultado. Então, inicialmente, tinha ali o resultado, mas depois, quando eu entendi também o fato de que o resultado ele não precisava ser através das pessoas, mas com as pessoas, o game mudou completamente. Então,
Então, o resultado passou a ser muito mais acessível, o ambiente passou a ser muito mais leve. Então, é basicamente tudo que tem transcrito por essa construção do que eu fiz e de colocar as pessoas no centro, vem justamente de toda essa vivência. Porque foram coisas que eu passei durante esse tempo como líder, como colaborador, o quanto isso diferenciou em resultados, que é o que a gente precisa olhar. Cara, é olhar para o outro. E é por isso que são as pessoas no centro. Porque eu, como líder, preciso ter essa parceria com o meu colaborador para que tenha essa confiança e, mutuamente, a gente construa essa confiança com o cliente. Então, não tem como eu querer uma excelência com o cliente se aqui dentro o pau tá quebrando, vamos dizer assim. Isso não vai acontecer. Não vai dar. Sim. E estamos chegando aqui mais pro finalzinho do nosso episódio e eu sempre faço uma pergunta final aqui, porque assim, a galera que assiste o programa aqui é muito mão na massa. Eles, com certeza, eles vão querer terminar esse episódio aqui, depois de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí, e eles vão querer pegar e colocar algo em prática. Se você pudesse dar uma dica prática para assim que eles terminarem de assistir esse episódio, eles irem lá e executar, para eles já poderem melhorar um pouquinho que seja o relacionamento deles com os clientes. Qual que seria essa dica? Olhar para a base de clientes, ver qual foi a última vez que você falou com grande parte deles, dependente aí do... Né, se for uma base muito grande, você pega uma parte, ou se for uma base que dê para você olhar como um todo, qual foi a última vez que você teve contato com alguém ou que ele teve contato com você, e faça contato com esse cliente. Principalmente se ele nunca fez contato contigo. Faça um contato e pergunte qual está sendo a percepção dele, qual o sentimento dele, ou se há algo que você pode ajudar. Ou se dentro, além do que você já faz, o que você poderia fazer também. Cara, a maioria das respostas que a gente busca dentro dos negócios está com o cliente. É a gente parar e perguntar para eles. Porque eles vão dizer exatamente o que a gente precisa desenvolver e, por vezes, são eles que vão contribuir para que a gente desenvolva novas soluções e novas entregas de serviço dentro da nossa empresa. Então, eu falaria isso. Olha para sua base, olha quem ali, de repente, você não tem contato ou que está muito tempo sem falar, manda uma mensagem para esse cara. Faz um contato com ele, reativa esse relacionamento, esse engajamento, e escuta o que o cara tem para te dizer. Tenho certeza que você vai conseguir trazer novas oportunidades para o negócio. Olha aí, uma aula aí, só nesse finalzinho já foi uma aula. E a missão desse episódio, ó, comenta aqui, se você assistiu até essa parte aqui do episódio, comenta aqui relacionamento com o cliente, que eu vou saber que você assistiu até aqui, prestou atenção e vai colocar em prática todas essas dicas que a Yalabá trouxe aqui pra gente. E, Yalabá, obrigado pela sua presença, pelo tempo que você dedicou aqui para mostrar um pouquinho do que você faz para a nossa audiência. E como que o pessoal faz para se conectar com você nas redes sociais? Bom, para me encontrar nas redes sociais é bem simples, né? Porque a pessoa que se chama Yalabá, você vai achar toda a minha ficha, que se você tiver que achar, se você der um Google por aí. Mas você me acha em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn. É Yalabá com Y, né, o meu nome. Então, Yalabá Lopes, você me acha nessas redes sociais. E também um podcast onde a gente fala sobre relacionamento com o cliente e sobre todos os assuntos correlacionados a isso também, Yalabá Cash, para quem quiser também aprender um pouco especificamente desse universo, também tem muito conteúdo entregue lá. E eu que te agradeço, Daniel, pelo convite e pela oportunidade de poder trazer um pouco mais sobre esse olhar aí do mundo do cliente para sua audiência e para a turma aí que trabalha com você e também te acompanha e que está junto contigo nessa jornada. Fantástico. Eu vou colocar todos os links das redes sociais da Yalabá aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, para vocês irem lá, seguir, acompanhem o podcast dela também, que é muito bom. Vão lá aprender um pouquinho mais, porque vocês viram que se você cuidar bem do seu cliente, isso aí vai ser estratégico para o seu negócio, na retenção e geração de novas oportunidades. Beleza? Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem um papo fantástico aqui no Imamura Podcast para você aprender um pouquinho mais como você pode ter mais performance aí no seu negócio e cuidar bem dos seus clientes de SEO. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima live aqui no meu canal. Até lá! Tchau, tchau.